Capítulo 2. Não são os bolinhos da vovó a criação do trigo moderno. Ele é bom como o bom pão. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. O trigo, mais do que qualquer outro alimento, aí incluídos o açúcar, as gorduras e o sal, está entranhado na experiência alimentar norte-americana, tendência que começou há muito tempo. Ele se tornou onipresente na dieta norte-americana e de tantas maneiras que parece essencial ao nosso estilo de vida. O que seria de um prato de ovos sem as torradas, de um lanche sem sanduíches, de uma cerveja sem pretzels, de um piquenique sem cachorro-quente, de um patê sem crackers, do hummus sem pão árabe, de um salmão defumado sem badger, de uma torta de maçã sem a massa. Se forteza, deve ter trigo. Um dia, medi o comprimento da gôndola de pães do meu supermercado, quase 21 metros. Isso significa quase 21 metros de pão branco, pão integral, pão multigrãos, pão de 7 grãos, pão de centeio, pão pumpernickel, pão fermentado, pão italiano, pão francês, palitos de pão, roscas brancas, roscas de passas, roscas de queijo, roscas de alho, pão de aveia, pão de linhaça, pão árabe, pãezinhos para acompanhar as refeições, pãezinhos de Viena, pãezinhos com sementes de papoula, pães para hambúrgueres e 14 tipos de pães para cachorro-quente. E isso sem contar a padaria e os 12 metros a mais de prateleiras repletas com uma variedade de produtos artesanais feitos com trigo. E ainda há a gôndola de salgadinhos com mais de 40 marcas de crackers e 27 marcas de pretzels. A gôndola da padaria também vende farinha de rosca e croutons. E no balcão refrigerado de laticínios encontramos dezenas daqueles tubos que adicionam massa de pães diversos, prontas para assar, pãezinhos de massa folhada recheados e croissants. Os cereais matinais sozinhos formam um mundo à parte, geralmente usufruindo do monopólio de todo um corredor do supermercado, da prateleira inferior à superior. Grande parte de uma gôndola é dedicada a caixas e pacotes de massa, espaguete, lasanha, penne, conchas, conchinhas, macarrão integral, macarrão verde com espinafre, macarrão alaranjado com tomate, talharim com ovos, das minúsculas partículas usadas para fazer cuscuz até tiras de massa com quase 10 centímetros de largura. E o que dizer dos congelados? O freezer tem centenas de pratos de macarrão e outras massas, além de outros pratos com trigo para acompanhar o bolo de carne e o rosbife ao jus. Na realidade, com exceção do corredor de detergentes e produto de limpeza, é difícil encontrar uma prateleira que não contenha produtos do trigo. Podemos culpar os norte-americanos por eles terem deixado o trigo dominar sua dieta? Afinal de contas, ele está em praticamente tudo. Numa escala sem precedentes, o trigo, como cultura agrícola, é um sucesso, sendo superado apenas pelo milho em área cultivada. Ele está entre os cereais mais consumidos no planeta, constituindo 20% de todas as calorias ingeridas. E o trigo também é um inegável sucesso financeiro. De que outra forma um industrial conseguiria transformar o equivalente a 5 centavos de dólar em matéria-prima em quase 4 dólares de um produto chamativo e simpático ao consumidor? E ainda por cima, com o endosso da Associação Norte-Americana de Cardiologia? Na maioria dos casos, o custo do marketing desses produtos excede o custo dos ingredientes em si. Alimentos preparados parcial ou inteiramente com trigo para o de jejum, o almoço, o jantar e o lanche tornaram-se norma. Certamente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Conselho de Cereais Integrais, o Conselho do Trigo Integral, a Associação Norte-Americana de Diabética, a Associação Norte-Americana de Diabetes e a Associação Norte-Americana de Cardiologia ficariam felizes com uma dieta como essa, pois saberiam que sua recomendação para um maior consumo dos cereais integrais saudáveis conquistou seguidores numerosos e dedicados. Então, por que essa planta aparentemente benigna, que sustentou gerações de seres humanos, de repente se voltou contra nós?
Para começar, não se trata do mesmo cereal que nossos antepassados moíam para fazer o pão de cada dia. Ao longo dos séculos, a evolução natural do trigo ocorreu apenas discretamente, mas, nos últimos 50 anos, sob a influência dos cientistas agrícolas, ele sofreu mudanças drásticas. Para tornar a planta resistente a determinadas condições ambientais, como a seca, ou a organismos patogênicos, como os fungos, linhagens de trigo sofreram hibridização, cruzamentos e introgressão. Mas as mudanças genéticas foram introduzidas principalmente com o objetivo de aumentar a produção por área cultivada. A produção média de uma fazenda moderna norte-americana é mais de 10 vezes maior que a de fazendas de um século atrás. Passos tão gigantescos na produção do trigo exigiram mudanças drásticas no código genético da planta, o que inclui a substituição das altivas ondas trigueiras de outrora pelo rígido trigal, anão atual, de elevada produtividade e não mais que 46 centímetros de altura. Mudanças genéticas dessa natureza, como veremos, tiveram seu preço. Mesmo nas poucas décadas transcorridas desde que sua avó sobreviveu à lei seca, enquanto dançava a Big Apple, o trigo passou por inúmeras transformações, com o avanço da ciência genética ao longo dos últimos 50 anos, que permitiu que a intervenção humana ocorresse numa velocidade muito maior do que a lenta influência da natureza resultante da reprodução anual da planta. O ritmo das alterações aumentou em termos exponenciais. O arcabouço genético de nosso altamente tecnológico bolinho com sementes de papoula chegou à sua condição atual por meio de um processo de aceleração evolutiva que nos faz parecer o Homo habilis, preso a algum momento do início do Pleistoceno. Do mingau natufiano às rosquinhas macias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está na Bíblia, no Deuteronômio. Moisés descreve a terra prometida como uma terra de trigo e cevada de vinhas. O pão tem importância crucial no ritual religioso. Os judeus celebram sua Páscoa com matzá, pão ázimo, para recordar a fuga dos israelitas do Egito. Os cristãos consomem hóstias, que simbolizam o corpo de Cristo. Os muçulmanos consideram sagrado o naan, pão não fermentado, e insistem que ele seja armazenado em pé e jamais seja descartado em público. Na Bíblia, o pão é uma metáfora para uma colheita abundante, uma época de fartura, em que as pessoas estão livres da fome, e até mesmo uma metáfora para a salvação. Não partilhamos o pão com parentes e amigos? Não dizemos que algo novo e maravilhoso é a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado? Tirar o pão da boca de alguém não significa privar essa pessoa dos meios de sustento? O pão é um gênero de primeira necessidade quase universal. O chapati na Índia, o toast reki na Grécia, o pão árabe no Oriente Médio, o ablanskiver na Dinamarca, na ambia no café da manhã em Burma e as rosquinhas açucaradas a qualquer momento da história norte-americana. A ideia de que um alimento tão fundamental, tão profundamente enraizado na experiência humana, possa ser prejudicial é, no mínimo, perturbadora, pois se opõe a visões culturais arraigadas sobre o trigo e o pão. No entanto, o pão de hoje tem pouca semelhança com os pães que saíam dos fornos de nossos antepassados. Exatamente como o moderno Cabernet Sauvignon de Napa é totalmente diferente daquele vinho de fermentação rústica que os vinicultores da região da Geórgia, no século IV a.C., colocavam em urnas e enterravam sob pequenas elevações, o trigo também mudou. O pão e outros alimentos preparados com trigo sustentam os seres humanos há séculos. Mas o trigo de nossos ancestrais não é igual ao moderno trigo comercial, presente em sua mesa no café da manhã, no almoço e no jantar. Desde as linhagens originais de gramíneas silvestres, colhidas pelo homem primitivo, o trigo acabou desenvolvendo mais de 25 mil variedades, praticamente
todas resultantes da intervenção humana. Perto do final do Pleistoceno, por volta de 8.500 a.C., milênios antes de qualquer cristão, judeu ou muçulmano andar pela terra, antes dos impérios egípcio, grego e romano, os natufianos perambulavam pelo crescente e fértil, onde atualmente estão localizados Síria, Jordânia, Líbano, Israel e Iraque, em uma vida seminômade, suplementando sua atividade de caçadores-coletores com a colheita de plantas nativas. Eles colhiam o antepassado do trigo moderno, o einkorn, que crescia espontaneamente em planícies abertas. Refeições de carne de gazela, javali, aves e ibex eram complementadas com grãos do cereal silvestre e frutas. Restos, como os escavados no sítio arqueológico de Tel Abu Ureira, que corresponde à atual região central da Síria, sugerem habilidade no uso de ferramentas como, por exemplo, foices para colher grãos e pilões para moê-los, bem como o uso de tulhas para armazenar os grãos colhidos. Restos de trigo colhido foram encontrados em escavações arqueológicas em Tel Asval, Jericó, Naharema, Havali Core e em outros locais. O trigo era moído manualmente e depois consumido como mingau. O conceito moderno de pão fermentado por leveduras demoraria ainda alguns milênios para surgir. Os natufianos colhiam o einkorn nativo e podem ter decidido armazenar sementes para semear em áreas que escolhessem na estação seguinte. O trigo einkorn acabou se tornando o ingrediente essencial na dieta natufiana, reduzindo a necessidade de caça e coleta. A passagem da colheita de grãos silvestres para o cultivo desses grãos foi uma mudança fundamental, que a partir de então moldou o comportamento migratório desse povo, bem como o desenvolvimento de ferramentas, da linguagem e da cultura. E assinalou o início da agricultura, um estilo de vida que exigia um compromisso a longo prazo, com assentamentos mais ou menos permanentes, um momento decisivo na trajetória da civilização humana. Cultivar grãos e outros alimentos gerava um excedente de víveres, o que permitiu a especialização das ocupações, a criação de formas de governo e o aparecimento de todas as características sofisticadas da cultura. Em comparação, a inexistência da agricultura freou o desenvolvimento da cultura, mantendo-a num estágio próximo ao da vida neolítica. Ao longo da maior parte dos 10.000 anos em que ganhou lugar de destaque nas cavernas, casebres e cabanas e na mesa dos seres humanos, o que começou como einkorn colhido passou à espécie conhecida como einmer, seguida pela espécie cultivada Triticum aestivum. O trigo mudou muito pouco, sofrendo apenas alterações pequenas e irregulares. O trigo do século XVII era igual ao trigo do século XVIII, que por sua vez era praticamente o mesmo trigo do século XIX e da primeira metade do século XX. Andando de carro de boi pelos campos, em qualquer um desses séculos, você veria campos de ondas trigueiras de 1,20 m de altura, agitando-se com a brisa. Tentativas rudimentares de cruzar variedades de trigo pelo método de tentativa e erro, geravam modificações cumulativas, ano após ano. Algumas bem-sucedidas, a maioria não. E até mesmo o olhar aguçado teria dificuldade para perceber a diferença entre o trigo das lavouras do início do século XX e seus predecessores de muitos séculos. Durante o século XIX e o início do século XX, assim como ocorrera nos séculos anteriores, o trigo mudou pouco. A farinha Pillsbury's Best, que minha avó usava para fazer seus famosos bolinhos de creme azedo na década de 1940, não era muito diferente da farinha que a bisavó dela usava 60 anos antes, e por sinal, nem daquela que suas antepassadas usavam 200 anos antes. No século XX, a moagem do trigo tinha se tornado mais mecanizada e era realizada em maior escala, produzindo uma farinha mais fina, cuja composição básica, porém, praticamente não se alterara.
Tudo isso acabou a partir da segunda metade do século XX, quando uma revolução nos métodos de hibridização transformou esse cereal. O que hoje tomamos por trigo não é a mesma coisa. O trigo mudou, mas não por meio de forças naturais, como secas ou doenças, em uma luta darwiniana pela sobrevivência, e sim por meio da intervenção humana. Como resultado, o trigo sofreu uma transformação mais drástica que Juan Rivers. Foi esticado, costurado, cortado e recosturado para transformar-se em algo totalmente singular, quase irreconhecível quando comparado com o original, e ainda assim atendendo pelo mesmo nome, trigo. A produção do trigo comercial moderno concentrou-se em atender a determinadas características, como o aumento da produtividade, a redução dos custos de produção e a produção em larga escala de uma mercadoria financeiramente estável. Durante todo esse tempo, praticamente ninguém se perguntou se essas propriedades eram compatíveis com a saúde humana. Proponho a tese de que, em algum momento ao longo da história do trigo, talvez 5.000 anos atrás, mas mais provavelmente há uns 50 anos, o trigo mudou. Resultado: um pão, um biscoito ou uma panqueca de hoje são diferentes de seus equivalentes de 1.000 anos atrás, diferentes até mesmo daqueles que nossas avós faziam. Talvez até tenham a mesma aparência, o mesmo sabor, mas são diferentes bioquimicamente. Pequenas mudanças na estrutura das proteínas do trigo podem significar a diferença entre uma resposta imunológica devastadora a essas proteínas e absolutamente nenhuma resposta. O trigo antes que os geneticistas se apoderassem dele. O trigo é extraordinariamente adaptável às condições ambientais e pode crescer tanto em Jericó, localizada a cerca de 260 metros abaixo do nível do mar, quanto em regiões montanhosas do Himalaia, uns 3.000 metros acima do nível do mar. A faixa de latitudes que abrange também é vasta, desde a Noruega a 65 graus de latitude norte até a Argentina a 45 graus de latitude sul. Nos Estados Unidos, a lavoura do trigo ocupa 24 milhões de hectares, área equivalente à do estado de Ohio. No mundo inteiro, o cultivo do trigo ocupa uma área 10 vezes maior que essa, correspondente ao dobro da área total da Europa Ocidental. O primeiro trigo silvestre, mais tarde cultivado, foi o Einkorn, o tataravô de todas as variedades subsequentes. Entre todos os trigos, o Einkorn, com apenas 14 cromossomos, tem o código genético mais simples. Por volta de 3.300 anos antes de Cristo, o Einkorn, resistente e tolerante ao frio, era um cereal popular na Europa. Essa foi a época em que viveu o homem do gelo do Tirol, conhecido pelo apelido carinhoso de Otzi. O exame do conteúdo do intestino desse caçador da etapa final do período neolítico, morto por agressores e deixado para congelar nas geleiras das montanhas dos Alpes italianos, revelou restos parcialmente digeridos de trigo Einkorn consumido na forma de pão ázimo, junto com restos de plantas, carne de cervo e de ibex. Pouco depois dos primeiros cultivos do trigo Einkorn, a variedade Emmer do cereal, cruzamento natural do Einkorn com uma gramínea silvestre parente distante do trigo. A Aegilops speltoides surgiu no Oriente Médio. O código genético dessa gramínea foi acrescentado ao do Einkorn e o resultado foi o trigo Emmer, mais complexo, com 28 cromossomos. Plantas como o trigo têm a capacidade de preservar a soma dos genes de seus antepassados. Imagine que, quando um casal se unisse para gerar um filho, em vez de combinar seus cromossomos e chegar a um total de 46 para gerar seu rebento, eles somassem 46 cromossomos da mãe com 46 cromossomos do pai, totalizando 92 cromossomos no filho.
É claro que isso não acontece nas espécies mais complexas. Essa acumulação de cromossomos em plantas chama-se poliploidia. O encorne e seu sucessor evolutivo, o trigo Emmer, permaneceram em uso por alguns milênios, tempo suficiente para que conquistassem seu lugar como gêneros de primeira necessidade e como símbolos religiosos, apesar de sua produtividade relativamente baixa e de suas características menos convenientes para a panificação, em comparação com o trigo moderno. Essas farinhas mais densas e não refinadas teriam rendido péssimas ciabatas e bianclés. É provável que o trigo Emmer seja o alimento ao qual Moisés se referiu em seus pronunciamentos e que seja também o kusmet mencionado na Bíblia e a variedade de trigo que persistiu até o alvorecer do Império Romano. Os sumérios, aos quais se atribui o crédito pelo desenvolvimento da primeira linguagem escrita, deixaram dezenas de milhares de placas cuneiformes, caracteres pictográficos gravados em diversas placas, datadas de 3000 a.C. Descrevem receitas de pães e outras massas, todas preparadas com o trigo Emmer, moído com um pilão ou com uma pedra de moer. Era comum acrescentar areia à mistura, para acelerar o trabalhoso processo da moagem, o que deixava desgastados os dentes dos sumérios que comiam pão. O trigo Emmer vicejou no Antigo Egito, com seu ciclo de crescimento adaptado às inundações sazonais do Nilo. Atribui-se aos egípcios o crédito pela descoberta de como fazer o pão crescer com o acréscimo de fermento. Quando os judeus fugiram do Egito, com a pressa em que estavam, eles se esqueceram de levar a mistura de fermentos, e o que os obrigou a consumir pão ázimo, feito com o trigo Emmer. Em algum momento dos milênios antecedentes aos tempos bíblicos, o trigo Emmer, Triticum turgidum, que tem 28 cromossomos, cruzou naturalmente com outra gramínea, a espécie Triticum tausqui, gerando o Triticum aestivum ancestral, com 42 cromossomos, geneticamente o mais semelhante ao que atualmente chamamos de trigo. Como contém 42 cromossomos, o conteúdo cromossômico total de 3 plantas diferentes, ele é o mais complexo em termos genéticos. É, portanto, o mais maleável do ponto de vista genético, o que será útil aos geneticistas nos milênios seguintes. Com o tempo, a espécie Triticum aestivum, que tem maior produtividade e é a mais adequada à panificação, foi aos poucos tomando o lugar de seus antepassados, o trigo Encorn e o Emmer. Ao longo de muitos séculos, o Triticum aestivum mudou pouco. Em meados do século XVIII, o grande botânico e classificador de seres vivos, o sueco Linneu Carl Linné, pai do sistema linneano de taxonomia, computou 5 variedades diferentes que se encaixavam no gênero Triticum. O trigo não evoluiu de modo natural no Novo Mundo, mas foi trazido para o continente americano por Cristóvão Colombo, cuja tripulação, em 1493, plantou alguns cereais em Porto Rico. Em 1530, exploradores espanhóis trouxeram para o México, por acaso, sementes de trigo num saco de arroz, e mais tarde o trigo foi levado para o sudoeste americano. Bartolomeu Gosnold, que deu nome a Cape Cod e descobriu Martha's Vineyard, foi o primeiro a trazer o trigo para a Nova Inglaterra, em 1602, sendo seguido pouco depois pelos colonos do Mayflower, que traziam trigo consigo. E assim, aos poucos, ocorreu a expansão dos trigais, que ampliaram sua área de alcance com apenas uma seleção evolutiva discreta e gradual. Atualmente, o Encorn, o Emmer e as linhagens originais do Triticum aestivum silvestres e cultivadas foram substituídos por milhares de descendentes modernos, criados pelo ser humano, tanto de Triticum aestivum como de Triticum durum, usado para fazer macarrão.
e de tritricum compacto, usado para a produção de farinhas finíssimas, utilizadas para fazer cupcakes e outros produtos. Para encontrar hoje em corn ou emmer, você precisaria procurar coleções limitadas de grãos silvestres ou modestas plantações dispersas pelo Oriente Médio, sul da França e norte da Itália. Graças às hibridações modernas projetadas pelos seres humanos, as espécies atuais de tritricum estão a centenas, talvez milhares de genes de distância do trigo em corn original, de ocorrência espontânea. O trigo tritricum de hoje é produto de cruzamentos destinados a gerar plantas mais produtivas e com determinadas características, como a resistência a doenças, a seca e ao calor. Na realidade, o trigo foi tão modificado pelo ser humano que as linhagens modernas não conseguem sobreviver sozinhas na natureza, necessitando de cuidados como a fertilização com nitratos e os defensivos agrícolas. Imagine essa situação absurda no mundo dos animais domésticos. Um animal capaz de sobreviver somente com auxílio humano, como uma ração especial, sem a qual ele morreria. O verdadeiro trigo. Como era o trigo que crescia 10.000 anos atrás e era colhido manualmente de campos não cultivados? Essa pergunta simples levou-me ao Oriente Médio, ou, mais precisamente, a uma pequena fazenda orgânica na região ocidental de Massachusetts. Lá encontrei Elisva Rogosa. Ellie não é apenas uma professora de ciência, mas também uma agricultora orgânica, defensora da agricultura sustentável e fundadora da preservação do patrimônio do trigo, uma organização dedicada a preservar o cultivo de alimentos ancestrais e cultivá-los aplicando os princípios orgânicos. Depois de viver no Oriente Médio por 10 anos, onde trabalhou no GenBank, Banco de Genomas, projeto jordaniano, israelense e palestino que tem como objetivo coletar antigas linhagens de trigo, quase extintas. Ele voltou para os Estados Unidos com sementes provenientes de plantas do trigo original, o trigo do Antigo Egito e de Canaã. Desde então, ela se dedica a cultivar os antigos cereais que sustentaram seus antepassados. Meu primeiro contato com a senhora Rogosa começou com uma troca de mensagens de correio eletrônico, que começou com um pedido que fiz de 1 quilo de grãos de trigo em corn. Ela não conseguia parar de me passar informações sobre sua cultura singular, que, afinal de contas, não era simplesmente qualquer semente de trigo antigo. Ellie descreveu o gosto do pão em corn como substancioso, delicado, com um sabor mais complexo, diferente do pão feito com a farinha de trigo moderno, que ela alegava ter gosto de papelão. Ellie fica irritada diante da sugestão de que produtos do trigo fazem mal à saúde e cita as práticas agrícolas das últimas décadas, voltada para o aumento da produtividade e a expansão do lucro, como a fonte dos danos à saúde de quem consome trigo. Ela vê a solução no Encorn e no Emmer, com a restauração das gramíneas originais, cultivadas em condições orgânicas, como substitutas do moderno trigo industrial. As diferenças entre o trigo dos natufianos e o que no século XXI chamamos de trigo seriam evidentes a olho nu. Os trigos originais, Encorn e Emmer, eram formas cascudas em que as sementes ficavam bem grudadas à haste. Os trigos modernos são formas nuas, em que as sementes se soltam com maior facilidade da espiga, característica que torna mais fácil e eficaz a debulha, separação dos grãos da palha, e que é determinada por mutações dos genes Q e TG. No entanto, outras diferenças são ainda mais óbvias. O trigo moderno é muito mais baixo. Os trigais altos, ondulados, graciosos ao vento, das ideias românticas foram substituídos por variedades anãs e semi-anãs, que mal chegam a 30 ou 60 centímetros de altura, mais um resultado de cruzamentos experimentais para aumentar a produtividade.
O pequeno é o novo grande. Desde que o ser humano pratica a agricultura, os agricultores lutam para aumentar a produtividade. Por muitos séculos, o principal método para aumentar a produção foi casar-se com uma mulher que tivesse um dote de alguns hectares de terra cultivável, acordo que muitas vezes incluía algumas cabras e um saco de arroz. No século XX, surgiu a agricultura mecanizada, cujas máquinas substituíram a tração animal e aumentaram a eficiência e a produtividade com menor necessidade de mão de obra, proporcionando mais um aumento na produtividade por área plantada. Embora a produção nos Estados Unidos fosse em geral suficiente para atender a demanda, com a distribuição limitada mais pela pobreza que pela oferta. Muitas outras nações do mundo inteiro não conseguiam alimentar sua população, o que resultava em fome generalizada. Em tempos modernos, foram feitas tentativas de aumentar a produtividade com a criação de novas linhagens, cruzando diferentes tipos de trigo e outras gramíneas e gerando novas variedades genéticas no laboratório. Os esforços de hibridização envolvem técnicas de introgressão e retrocruzamento em que as plantas resultantes de um cruzamento são cruzadas com as plantas que lhes deram origem, com plantas de trigo de linhagens diferentes ou mesmo com outras gramíneas. Embora descritos formalmente pela primeira vez em 1866 pelo monge e botânico austríaco Gregor Mendel, esses experimentos só começaram de fato a partir de meados do século XX, quando conceitos como a heterozigose e o da dominância do alelo estavam mais bem compreendidos. Desde os esforços iniciais de Mendel, os geneticistas desenvolveram técnicas sofisticadas para obter uma característica desejada, embora ainda seja necessário passar por muitas tentativas e erros. Grande parte da oferta mundial de trigo criado por meio de cruzamentos propositais descende de linhagens desenvolvidas no Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, localizado a leste da cidade do México, na base das montanhas da Sierra Madre Oriental. O Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo começou como um programa de pesquisa agrícola, em 1943, por meio de uma colaboração entre a Fundação Rockefeller e o governo mexicano, para ajudar o México a atingir a autossuficiência agrícola. O programa cresceu, transformando-se num impressionante esforço mundial para aumentar a produtividade do milho, da soja e do trigo, com o propósito admirável de reduzir a fome mundial. O México forneceu um campo de provas muito adequado à hibridização vegetal, pois o clima permite 2 safras por ano, reduzindo à metade o tempo necessário para o cruzamento de linhagens. Já em 1980, esses esforços tinham produzido milhares de novas linhagens de trigo, sendo que as de mais alta produtividade entre elas foram adotadas. Desde então, no mundo inteiro, de países do terceiro mundo e modernas nações industrializadas, inclusive os Estados Unidos. Uma das dificuldades práticas solucionadas durante o esforço do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo para aumentar a produtividade do trigo consistia em, quando grandes quantidades de fertilizante rico em nitrogênio são aplicadas às lavouras de trigo, a espiga com as sementes no alto da planta cresce exageradamente. Entretanto, essa espiga é muito pesada e enverga o colmo, o que os cientistas agrícolas chamam de acamamento. O envergamento mata a planta e torna problemática a colheita. Atribui-se a Norman Borlaug, geneticista formada pela Universidade de Minnesota e que trabalhava no Centro Internacional, o crédito pelo desenvolvimento do trigo anão, de produtividade excepcionalmente elevada, cujas plantas, mais baixas e mais robustas, mantêm a postura ereta e resistem ao envergamento sob o peso da grande espiga. Ademais, os colmos altos são poucos produtivos.
colmos curtos atingem a maturidade mais cedo, o que significa um ciclo de plantio mais curto, exigindo menos fertilizante para o desenvolvimento de um colmo que, de mais a mais, seria inútil. As realizações do Dr. Bourlague na hibridização do trigo renderam-lhe o título de pai da Revolução Verde na comunidade agronômica, bem como a Medalha Presidencial da Liberdade, a Medalha de Ouro do Congresso Norte-Americano e o Prêmio Nobel da Paz em 1970. Quando de seu falecimento, em 2009, o Wall Street Journal pronunciou-se em seu louvor. Mais do que qualquer outra pessoa, Bourlague mostrou que a natureza não tem como superar a engenhosidade humana no estabelecimento dos verdadeiros limites ao crescimento. O Dr. Bourlague viveu para ver seu sonho tornar-se realidade. Seu trigo anão, de elevada produtividade, de fato, ajudou a solucionar a fome mundial, multiplicando por 8 a produtividade do trigo cultivado na China, por exemplo, de 1961 a 1999. Hoje, o trigo anão substituiu essencialmente a maioria das outras linhagens de trigo nos Estados Unidos e em grande parte do mundo, graças à sua extraordinária capacidade de alta produção. Na opinião de Alan Fritz, PhD, professor de melhoramento do trigo na Universidade do Estado do Kansas, o trigo anão e o semi-anão constituem hoje mais de 99% de todo o trigo cultivado no mundo inteiro. Cruzamentos perigosos. O descuido característico na empolgação com as experiências de melhoramento genético. Neste caso, as que foram conduzidas no Centro Internacional é que, apesar das mudanças radicais na composição genética do trigo e de outros gêneros alimentícios, não foi efetuado nenhum teste com animais ou seres humanos para verificar a segurança das novas linhagens criadas. Tão concentrados eram os esforços para aumentar a produtividade, tão confiantes estavam os geneticistas de que a hibridização gerava produtos seguros para o consumo humano. Tão premente era a causa da fome mundial que esses produtos da pesquisa agronômica foram liberados direto para a produção de alimentos, sem que a preocupação com a segurança dos seres humanos fizessem parte da equação. Com a hibridização e os esforços de melhoramento genético, produziam plantas que, em essência, continuavam a ser trigo. Supôs-se simplesmente que as novas linhagens seriam perfeitamente bem toleradas pelo público consumidor. Na realidade, cientistas agrícolas zombam da ideia de que a hibridização tenha o potencial de gerar híbridos prejudiciais à saúde humana. Afinal de contas, as técnicas de hibridização vêm sendo usadas, ainda que de forma mais rudimentar, em plantas, animais e até mesmo em seres humanos há séculos. Quando cruza duas variedades de tomates, você ainda tem tomates, certo? Então, qual é o problema? A questão da segurança para animais ou seres humanos nunca é levantada. Com o trigo, da mesma forma, pressupôs-se que alterações no teor de glúten e na estrutura dessa substância, modificações em outras enzimas e proteínas e em características que conferem às plantas suscetibilidade ou resistência a várias doenças, que tudo isso chegaria aos seres humanos sem nenhuma consequência. A julgar pelas conclusões de pesquisas realizadas por geneticistas agrícolas, tais pressupostos podem ser infundados e estar simplesmente errados. A análise comparada das proteínas presentes em um híbrido do trigo e daquelas presentes nas duas linhagens que lhe deram origem mostrou que, embora aproximadamente 95% das proteínas sejam iguais, 5% delas são exclusivas do híbrido, isto é, não estão encontradas em nenhuma das duas linhagens de origem. As proteínas do glúten do trigo, especialmente, sofrem considerável mudança estrutural com a hibridização. Em uma única experiência de hibridização, 14 novas proteínas do glúten, isto é, que não estavam presentes em nenhuma das plantas de trigo genitoras,
foram identificadas nas plantas filhas. Ademais, em comparação com linhagens de trigo com séculos de idade, as linhagens modernas de Triticum aestivum expressam uma quantidade mais alta de genes referentes a proteínas do glúten que estão associadas à doença celíaca. Um bom cereal que se perdeu? Considerando-se a distância genética que se abriu entre o trigo atual e seus predecessores evolutivos, será que grãos antigos, como o Emmer e o Einkorn, podem ser consumidos sem provocar os efeitos indesejados causados por produtos de outros trigos? Decidi pôr o Einkorn à prova, moendo 1 kg de grãos para fazer farinha que, então, usei para preparar pão. Também moí sementes de trigo integral orgânico convencional para fazer uma farinha integral. Fiz pão tanto com a farinha de Einkorn como com a farinha convencional, usando apenas água e fermento biológico, sem acrescentar açúcares ou flavorizantes. A farinha de Einkorn era muito parecida com a farinha de trigo integral convencional, mas, quando a água e o fermento foram acrescentados a ela, tornaram-se evidentes algumas diferenças. A massa, de coloração parda clara, era menos elástica, menos flexível e mais pegajosa que uma massa tradicional, além de lhe faltar a maleabilidade da massa de farinha de trigo convencional. Ela também tinha um cheiro diferente, mais parecido com o de manteiga de amendoim do que com o cheiro habitual de massa de pão. Ela cresceu menos que a massa feita com a farinha de trigo atual, subindo só um pouco, em comparação com a duplicação de tamanho que se espera que ocorra nas massas de pão feitas de trigo moderno. E como Eli Rogoz afirmou, o pão pronto tinha de fato um gosto diferente, mais intenso, com sabor de castanha, deixando um vestígio de adstringência no paladar. Eu podia imaginar esse pão, feito do rudimentar Einkorn, na mesa de amoritas ou de mesopotâmios do século III a.C. Sou sensível ao trigo, por isso, em nome da ciência, realizei meu pequeno experimento, 100 gramas de pão de Einkorn no primeiro dia contra 100 gramas de pão do trigo integral orgânico moderno no segundo dia. Preparei-me para o pior, pois, no passado, minhas reações tinham sido bastante desagradáveis. Além de simplesmente observar a reação aparente de meu corpo depois de comer cada tipo de pão, fiz também o teste da picada na ponta do dedo para verificar o nível de glicose do sangue. As diferenças foram impressionantes. Nível inicial de glicose no sangue, 84 mg/dl. Nível de glicose no sangue depois de ingerir pão de Einkorn, 110 mg/dl. Essa seria mais ou menos a alteração esperada após a ingestão de qualquer carboidrato. Mais tarde, porém, não houve efeitos perceptíveis, nada de sonolência, náusea, nenhum tipo de dor. Em suma, eu estava bem. Ufa! No dia seguinte, repeti o procedimento usando dessa vez 100 gramas de pão de trigo integral orgânico convencional. Nível de glicose inicial, 84 mg/dl. Nível de glicose após a ingestão de pão convencional, 167 mg/dl. Além disso, logo comecei a sentir náuseas e quase coloquei meu almoço para fora. O enjoo persistiu por 36 horas e foi acompanhado de cólicas estomacais que começaram quase imediatamente e duraram muitas horas. Naquela noite, o sono foi intermitente, embora repleto de sonhos vívidos. Na manhã seguinte, não conseguia pensar direito, nem entender os artigos de pesquisa que tentava ler. Precisava ler e reler parágrafos 4 ou 5 vezes. Acabei desistindo. Comecei a me sentir normal novamente apenas na metade do dia seguinte. Sobrevivi ao meu pequeno experimento com o trigo, mas fiquei impressionado com a diferença nas reações ao trigo antigo e ao moderno, presente em meu pão de trigo integral.
Sem dúvida, estava acontecendo alguma coisa estranha nesse caso. É claro que minha experiência pessoal não pode ser considerada um ensaio clínico, mas ela levanta algumas questões acerca das diferenças em potencial, referentes a um período de 10.000 anos de distância entre o trigo antigo, anterior às mudanças introduzidas pela intervenção genética humana, e o trigo moderno. Multipliquem-se essas alterações por dezenas de milhares de hibridações às quais o trigo foi submetido, e teremos o potencial para alterações drásticas em características geneticamente determinadas, como, por exemplo, a estrutura do glúten. Vale ressaltar que as modificações genéticas resultantes da hibridização do trigo foram fatais, especialmente para as próprias plantas do cereal, uma vez que milhares de novos trigos produzidos nos cruzamentos se mostraram invariáveis quando colocados para crescer na natura, pois dependiam de auxílio humano para sobreviver. De início, a nova agricultura do trigo mais produtivo foi recebida com ceticismo no Terceiro Mundo. As objeções se baseavam principalmente na eterna alegação: não é assim que costumamos fazer? O Dr. Bowlag, herói da hibridização do trigo, respondia aos críticos do trigo de produtividade elevada, atribuindo ao explosivo crescimento da população mundial a culpa por tornar necessária a agricultura de alta tecnologia. O incrível aumento de produtividade obtido em países assolados pela fome, como a Índia, o Paquistão, a China e a Colômbia, entre outros, calou rapidamente os negativistas. A produtividade aumentou exponencialmente, transformando a escassez em superabundância e tornando os produtos feitos com trigo baratos e acessíveis. Será que podemos culpar os agricultores por preferirem linhagens híbridas anãs de produtividade elevada? Afinal de contas, muitos pequenos agricultores passam por dificuldades financeiras. Se eles podem multiplicar por 10 a produtividade por área plantada, com um ciclo de plantio mais curto e uma colheita mais fácil, por que não o fariam? No futuro, a ciência da manipulação genética tem potencial para modificar ainda mais o trigo. Os cientistas já não precisam misturar linhagens, cruzar os dedos e torcer para que se ocorra a exata troca cromossômica. Em vez disso, determinados genes podem ser propositadamente inseridos no genoma de uma planta ou removidos dele, criando-se assim linhagens resistentes a doenças ou a defensivos agrícolas, tolerantes ao frio ou à seca, ou com toda uma série de outras características geneticamente determinadas. Especificamente, novas linhagens podem sofrer manipulação genética para se tornarem compatíveis com determinados fertilizantes ou defensivos agrícolas. Do ponto de vista financeiro, esse é um processo compensador para o agronegócio, assim como para os produtores de sementes e de produtos químicos usados em agricultura, como a Cargill, a Monsanto e a ADM, por exemplo. Uma vez que linhagens específicas de sementes podem ser patenteadas e, com isso, fazer jus a preços mais altos, além de estimular a venda dos tratamentos químicos compatíveis com elas. A manipulação genética tem por base a premissa de que um gene específico pode ser introduzido exatamente no local correto, sem perturbar a expressão genética de outras características. Embora o conceito pareça ser bem sólido, as coisas nem sempre funcionam com tanta precisão. Na primeira década das atividades de manipulação genética, não eram exigidos testes de segurança ou testes em animais para plantas geneticamente modificadas, uma vez que a prática não era considerada nem um pouco diferente da prática de hibridização que se supunha inócua. Mas, recentemente, a pressão do público fez com que as agências reguladoras, como o Setor de Controle de Alimentos da FDA, órgão norte-americano de administração de alimentos e medicamentos, passassem a exigir testes antes de um produto geneticamente modificado ser lançado no mercado. Entretanto,
críticos da manipulação genética citam estudos que identificam problemas em potencial com alimentos provenientes de lavouras geneticamente modificadas. Animais utilizados como cobaias nesse tipo de experimentação, alimentados com grãos da soja tolerante ao glifosato, principal ingrediente do herbicida Roundup Ready. Essas sementes foram geneticamente projetadas para tolerar aplicações abundantes de Roundup pelo agricultor sem prejuízo para a plantação. Apresentaram alterações em tecidos do fígado, do pâncreas, do intestino e dos testículos, em comparação com animais alimentados com soja convencional. Acredita-se que a diferença seja decorrente de um realinhamento inesperado do DNA próximo ao local de inserção do gene, o que resultou na alteração de proteínas do alimento, com efeitos tóxicos em potencial. Foi necessário o surgimento da manipulação genética para que finalmente surgisse a noção de testes de segurança para plantas geneticamente modificadas. O clamor público levou a comunidade internacional do setor agrícola a desenvolver diretrizes como, por exemplo, o Codex Alimentários de 2003, um esforço conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e da Organização Mundial de Saúde, OMS, para ajudar a determinar quais dos novos alimentos geneticamente modificados deveriam ser submetidos a testes de segurança, que testes deveriam ser realizados e o que deveria ser avaliado. Contudo, nenhum clamor como esse se ergueu anos antes, quando agricultores e geneticistas realizaram dezenas de milhares de experimentos de hibridização. Não há dúvida de que com rearranjos genéticos imprevistos que talvez gerem alguma característica desejável, como a resistência maior à seca ou propriedades mais adequadas à panificação, pode ser acompanhados de alterações nas proteínas que não são evidentes à visão, ao olfato ou ao paladar. Mas pouco se cuidou desses efeitos colaterais. Continuam a ocorrer tentativas de hibridização com a produção de novos trigos sintéticos, embora a hibridização não seja tão precisa quanto as técnicas de manipulação de genes. Ela, não obstante, possui o potencial de inadvertidamente ativar ou desativar genes não relacionados ao efeito pretendido, gerando características exclusivas entre as quais nem todas podem ser identificadas atualmente. Assim, as modificações do trigo que poderiam provocar efeitos indesejáveis em seres humanos não decorrem da inserção ou exclusão de genes, mas sim de experimentos de hibridização anteriores à manipulação genética. Como resultado, ao longo dos últimos 50 anos, milhares de novas linhagens de trigo passaram a integrar os estoques comerciais de gêneros alimentícios humanos, sem que houvesse a preocupação de um único teste de segurança. Trata-se de um desdobramento com implicações tão gigantescas para a saúde humana que vou repetir o que já disse. O trigo moderno, apesar de todas as alterações que sofreu para a modificação de centenas, se não milhares de suas características geneticamente determinadas, chegou ao mercado mundial de gêneros alimentícios humanos sem que fosse emitido um questionamento sequer sobre sua adequação ao consumo humano. Como os experimentos de hibridização não exigiam a documentação da realização de testes com animais ou com seres humanos, é uma tarefa impossível indicar onde, quando e como exatamente surgiram os híbridos, que podem ter ampliado os efeitos nocivos do trigo. Não se sabe sequer se apenas alguns ou se todos os trigos híbridos gerados têm potencial para efeitos indesejáveis sobre a saúde humana. O acúmulo das variações genéticas introduzidas a cada rodada de hibridização pode fazer toda a diferença. Pensamos em seres humanos do sexo masculino e do feminino. Embora homens e mulheres sejam geneticamente iguais, pelo menos na maior parte do código genético, é claro que existem diferenças,
que contribuem para tornar as conversas mais interessantes, para não falar dos jogos românticos. As diferenças cruciais entre homens e mulheres, um conjunto de diferenças que tem origem em um único cromossomo, o minúsculo cromossomo masculino Y e seus poucos genes, prepararam a cena para milhares de anos de vida e morte humanas, para os dramas de Shakespeare e para o abismo que separa Homer Simpson de sua esposa Marge. E o mesmo vale para essa gramínea criada por seres humanos que nós ainda chamamos de trigo. Diferenças genéticas decorrentes de milhares de hibridações organizadas por seres humanos explicam uma variação substancial em composição, aparência e em características importantes não apenas para chefes e para a indústria alimentícia, mas potencialmente também para a saúde humana.